Portanto, eu comecei a tocar guitarra com 6, 7 anos de idade. O meu pai era um guitarrista amador, ensinou-me os primeiros acordes. Aos 11 anos de idade já acompanhava fados que na altura eram bastante conhecidos, que o meu pai não tinha conhecimentos para tocar esses fados. E comecei a ouvir os grandes guitarristas na rádio. Fui desenvolvendo toda a minha técnica com aquilo que eu ouvia. Aos 20 anos vim para Lisboa, ao serviço militar, onde estive mais ou menos 2 meses. Conheci algumas pessoas que mais tarde tiveram influência na minha vida para Lisboa, que tocavam a guitarra, que cantavam o fado. Depois fui para Moçambique fazer o serviço militar e onde atuei pela primeira vez na rádio. De regresso a Portugal, ou seja, 2 anos e meio depois, regressei ao Alentejo, a minha terra que se chama São Francisco da Serra, no concelho de Santiago de Cacém. E 2 anos depois, esses meus amigos que eu tinha conhecido em Lisboa perguntavam sempre quando é que eu regressava. Eu tinha que arranjar uma desculpa, a desculpa de tirar a carta de condução. E foi quando fiquei definitivamente. E porquê é que fiquei definitivamente? Porque uma semana depois de estar em Lisboa, faço o meu primeiro programa de televisão. Passado 15, 20 dias, faço novamente um programa de televisão. E começo a ser conhecido no meio, falaste pelo menos no meu nome, no meio do fado. Estreiei-me a tocar numa casa de fados, onde estive 6 meses. Depois fui para uma, nessa altura as casas de fados fechavam às 3h30. Fui para outra casa que era um espetáculo para turistas, acabavam normalmente entre as 11 e as 11h30. Nessa altura, como saía muito cedo, eu quis conhecer pessoalmente aqueles que eram os meus deuses da guitarra portuguesa, os grandes ídolos. E foi quando fiquei bastante traumatizado, porque haviam 2, 3, 4 bons guitarristas e quando cheguei a uma casa de fados, eles sabiam que eu estava presente e chegaram a dizer indiretamente que eu não devia vir para casa, para aquela casa, se queria aprender a tocar guitarra, que aprendesse. E fiquei um pouco traumatizado com isso, porque admirava muito esses guitarristas. Pouco tempo depois, noutra casa de fados, quiseram-me apresentar também a um grande guitarrista e a resposta foi que já conheciam muitos guitarristas que não tinham grande interesse. Pouco tempo depois, ao passado alguns anos, ou seja, antes do 25 de Abril, abri uma casa de fados com mais 2 colegas meus em Cascais e sempre que tinha oportunidade ensinava pessoas que apareciam com a guitarra, depois sabiam que eu tinha vontade de ensinar. Cheguei a estar rodeado com 5, 6 guitarristas. Passado alguns anos, pensei em abrir uma escola de guitarra portuguesa. No Alentejo, as pessoas sempre gostaram de fado e gostam muito de fado. E o fado amador, portanto, acontecia muitas vezes. Como eu tocava guitarra, o meu pai tocava guitarra, os fadistas de Grândola, de Sines, de Santiago de Cacém, como nós tínhamos um café, iam muito lá e fazia-se grandes fadistices. Também, por outro lado, o meu pai era muitas vezes solicitado para tocar muitos eventos que acontecia ali à volta. E nessa época
havia uma série de cantores e cantoras de fado que cantavam muitíssimo bem. O que acontece ainda hoje. Portanto, hoje, qualquer terra, no Alentejo, há pessoas a cantar. A tocar guitarra já é mais difícil, porque, como eu disse, a guitarra é um instrumento que não é fácil de aprender-se por si próprio. Tem que se ter alguém. Não é por acaso que os guitarristas que até há 10 anos atrás, quase todos eram filhos dos pais que tocavam guitarra ou de alguém de família que tocava guitarra e, por sua vez, disponibilizava-se para ensinar esses guitarristas. Porque não tendo família ligados à guitarra, há muito poucos guitarristas, ou então alguém que esteja, ou que cantasse e, por sua vez, tinha ou o seu guitarrista que acompanhava, portanto, para ensinar a guitarra. Eu, como tinha muito bom ouvido, ouvia as músicas e os fados e as guitarradas na rádio e fixava, era como um gravador. E no outro dia estava a fazer as minhas experiências e todos os dias eu saltava um obstáculo, o que, portanto, deu origem, aos 20 anos eu já tocava as grandes guitarradas dos grandes guitarristas portugueses da época. Os guitarristas, até há pelo menos também 10 anos atrás, eles tinham, ou 20, talvez mais de 20 anos, cada um tinha a sua técnica. Porquê? Porque não havia grande facilidade de comprar discos e não havia programas de televisão, praticamente. A partir do momento em que os jovens guitarristas começam a ter a facilidade de comprar discos e estar em casa e a ouvir as técnicas dos guitarristas, há uma tendência de ir mais para um lado que se gosta. Antigamente, e eu lembro dos primeiros acordes que eu ouvia na rádio, as primeiras notas eu identificava logo quem era o guitarrista. Quando eu chego a Lisboa, naturalmente que tinha uma técnica muito minha, porque misturei todas, não é? E perguntavam muitas vezes com quem é que eu tinha aprendido. E eu respondia sempre não. Eu aprendi tudo à minha custa, sou autodidata, porque ouvia apenas através da rádio. Muitos não acreditavam, muitos pensavam que eu tinha alguém que me tivesse ensinado, porque era quase impossível, portanto, não ter tido um professor e, sobretudo, numa aldeia, como é que se conseguia aprender a tocar guitarra sem ter alguém que lhes ensinasse a técnica. E eu respondi sempre que foi sempre tudo à custa do bom ouvido que tinha na altura e que fixava muito bem as coisas e que, com o grande amor que tinha pelo próprio instrumento, que estudava muitas horas por dia e fui desenvolvendo bastante. Fui convidado pela emissora nacional, na época, para compor, formar um conjunto de guitarras, compor e na altura perguntaram quantas composições tinha minhas, eu tinha só 4 ou 5, se eu podia compor mais algumas, para ter a hipótese de 15 em 15 dias, tocar 4 solos de guitarra na emissora nacional. Portanto, 2, 3 meses ou 4 meses depois, falei com o então diretor de programas da emissora nacional e dei-lhe conhecimento que tinha 8, 10 guitarradas. Eu disse, sim senhor, então podemos avançar com o conjunto de guitarras. Nessa época eu já acompanhava vários artistas. Com o meu conjunto de guitarras comecei a ser conhecido através também das editoras, comecei a fazer muitas gravações e há uma editora que me propõe para ser, portanto, produtor. Isso foi um desafio muito importante na minha carreira. Começo então a produzir, cheguei a produzir 2, 3 discos por mês. O Cara do Carmo durante 25 anos,
acompanhei Frei Hermano da Câmara durante 20 e tal anos. Foram esses artistas que eu, o Ronquial, fiz o trabalho de fado bailado com o Ronquial e acompanhei durante uns 8, 10 anos. Foram os 3 artistas que eu, portanto, Ronquial, Frei Hermano da Câmara e Carlos do Carmo. Os últimos 3 artistas que eu acompanhava antes de assumir a carreira como solista. O primeiro álbum que eu tenho para a Moviplay foi gravado há 23 anos, LP na época, e depois tive um interregno de vários anos porque nenhuma editora estava interessada em gravar. Bati à porta de várias editoras, nenhuma se interessou. Tinha repertório para gravar, fiz muitas, como disse, compus, sei lá, umas 16 ou 18 variações e mostrei a várias editoras, não se mostraram muito interessados. Depois a Moviplay convidou-me para gravar com a Orquestra de Londres. Foi quando eu apresentei ao maestro José Calvário as minhas composições, que ele gostou muito. E as primeiras 14 que lhe mostrei foram aquelas que ele selecionou para gravar. Deu origem, portanto, à gravação que corre muitíssimo bem. E creio que esse trabalho deu abertura depois a fazer o Red Hot in Lisboa. Foi quando acompanhei essa grande cantora que é a Kidi Lang, no Fado Hilário, que ela cantou o Fado Hilário. Toquei um solo de guitarra e veio também a Filipa Paz para entrar nesse disco. Depois é o tal célebre convite da Moviplay para fazer um trabalho com cantoras. Uma coisa que na altura eu pensei, como tinha assumido como solista, estava fora dos meus horizontes gravar também com vozes. Hesitei um pouco, pensei no assunto. Depois fui ouvindo os discos que eu tinha de Paco Lucia, de alguns guitarristas espanhóis conhecidos, e eles tinham nesses discos também cantores de flamengo. Como tinha sido homenageado, fizeram uma homenagem dos meus 30 anos de carreira e convidaram os Madre Deus. Eu já conhecia a Teresa Salgueiro, a Filipa Paz, a Marta Dias, e a editora disse: que você devia fazer um disco de guitarra, mas convidar essas vozes que são pessoas suas amigas. Isso coincidiu precisamente com a Expo 98. Quando gravei o Red Hot in Lisboa, conheci o produtor André Luvin, que depois me disse: um dia gostava de produzir um trabalho consigo. Quando eu aceitei o convite da Moviplay e contactei a Teresa Salgueiro, a Filipa Paz, a Marta Dias, a editora gostou muito da ideia e convidou então o André para produzir este trabalho. Coincidindo, portanto, com a Expo 98, a Elba Ramalho, nessa altura, veio cá, ele convidou-a para entrar no projeto e convidou a Nina Miranda também para entrar. Portanto, foram as duas brasileiras que entraram nesse projeto e que, felizmente, foi um grande sucesso e que deu, portanto, origem depois a gravar no Brasil com grandes nomes da música brasileira, os guitarristas do fado, portanto, estavam subjugados sempre ao fadista. Portanto, a guitarra portuguesa raramente se ouvia como recitais de guitarra. Tivemos o Carlos Paredes, que foi um solista mesmo de guitarra, não é? Guitarra de Coimbra. Depois o Pedro Caldeira Cabral, que também fez uma carreira, e é um solista de vários instrumentos, mas especificamente da área do fado,
nenhum guitarrista teve a coragem de deixar, portanto, de acompanhar os cantores e enverdar por uma carreira a solo. Eu corri um risco bastante, muito grande mesmo, não é? Porque tinha os meus filhos para criar. Só que ao longo da minha carreira eu fiz questão sempre de ganhar 100 e gastar 50. E se as coisas não dessem, não corressem bem, teria sempre a garantia de tocar numa ou noutra casa de fado. Mas essa aposta eu ganhei. Eu acho que o fado tem um certo swing, não é? Acho que há ritmo no fado. Sempre achei. Eu sinto a cantar com ele é uma imensa liberdade, porque é um homem que está muito disposto a arriscar. Ele próprio tem muita curiosidade pelo mundo e pelas pessoas e pelos sons que o rodeiam. E ao convidar-me para participar no disco A Guitarra e Outras Mulheres, tal revela precisamente essa vontade de arriscar. E uma pessoa que nos põe tanto à vontade e que nos dá tanta liberdade para fazer o que queremos, é natural que daí surja algo mais criativo, algo talvez novo, se quisermos assim, ou pelo menos menos usual, se quisermos assim. E penso que é isso que o nosso projeto revela, talvez. Este concerto gravado no CCB, tivemos a grande sorte de contar com 2 grandes instrumentistas brasileiros. E esses instrumentistas são o Eduardo Miranda e Tonico Goulart. E Mestre Chain conheceu-os depois da gravação do seu disco Lisboa-Rio, e desde então eles têm vindo a atuar regularmente com Mestre Chain. Eu também participei em alguns dos concertos de Lisboa-Rio e desde aí cimentou-se esse relacionamento. Até que ponto é que a presença do Eduardo Miranda e do Tonico Goulart afetam este conjunto? Afetam, efetivamente, e afetam na parte que me é mais querida, se quisermos assim, que é a parte do ritmo, não é? Que é a parte dos atrasos e dos avanços, é a parte em que podemos criar mais surpresa em termos musicais. E penso que, ao mesmo tempo, estimulam imenso Mestre Chain e fazem também descobrir coisas novas e desafios. Quando se lançou A Guitarra e Outras Mulheres, e graças ao sucesso do Fadinho Simples, eu acabei por acompanhar em muitos concertos, juntamente com a Filipa Paz, alguns com a Teresa Salgueiro, e alguns desses concertos foram precisamente no estrangeiro. E desde então temos feito muitos espetáculos pelo mundo fora. E quando nós vamos cantar lá fora, beneficiamos já de todo o caminho que a Amália nos abriu, todo o caminho que a própria Dulce Pontes já nos abriu, não é? E, portanto, as pessoas conhecem fado e vêm à espera de uma coisa específica. Portanto, vêm à espera daquele lamento, vêm à espera daquela melancolia, vêm à espera do chale preto. E, de repente, nós não damos nada disso, não é? O Mestre Chain toca a sua viola 200 a hora, não é? Daquela guitarra, perdão, toca aquela guitarra espantosamente bem e eu vou cantando um bocadinho para o acompanhar, não é? Acompanhamos-nos mutuamente. E nesse jogo de improviso, que em si já tem muito de... Quer dizer, não quer dizer jazz, mas já tem muito de música improvisada, já é algo que expande, que sai para além das fronteiras do próprio fado. Tem tido um impacto fenomenal nos públicos exteriores, e não são públicos portugueses. O professor Eduardo Costa, na Escola de Guitarras, em 1957, 56. Depois, posteriormente, estive no Conservatório também, onde dei algumas lições durante 4 ou 5 anos, 4 anos, penso, no Conservatório. E depois foi a Escola do Fado. Eu ia às casas de fados, ia a uma, ia a outra, ia a outra. Procurava tocar lá de vez em quando, integrado no elenco das casas, aliás. E depois era em casas de amigos e ia tocando. E depois muito baseado também em ouvir discos, ouvir música e fazia o estudo depois a partir de determinada altura, a partir das cassetes. O estilo do Chain é um estilo muito próprio
e muito criativo e tem muita... conhece perfeitamente a guitarra de Cheinho. Distingue-se, se eu ouvir vários guitarristas de Lisboa, a guitarra de Cheinho sobressai, quer dizer, distingue-a perfeitamente. Tem um estilo muito próprio. Com o António Cheinho é mais fácil porque ele primeiro já tinha as harmonias feitas, portanto eu ia tirando as harmonias, já me facilitava mais o trabalho. E independentemente disso, já há outros meios hoje em dia que não havia naquela altura para se poder ensaiar. Para mim, e não só para mim, para o Cheinho também era importante que a coisa andasse mais em busca do resultado, ou seja, a formação, inclusive do disco, no início do processo ainda não estava definida. Ou seja, à medida que nós fomos desenvolvendo os arranjos e a coisa começou a andar em termos da escolha das músicas, é que nós vimos o que poderia entrar ou não no disco. Foi daí que surgiu uma formação mais ou menos simples, uma formação, são poucos, eu na viola e bandolim, o Tonico Goulart na guitarra, na outra viola. Ou seja, basicamente seria uma formação em trio, que iria sustentar tanto as músicas instrumentais como as músicas cantadas, independente das participações, que foi o caso do Ronquial e do Fernando Alvim. E a Marta Dias, obviamente, que chegou e muito bem para dar o seu colorido, o seu brilho, a sua contribuição ao projeto. Antônio Cheinho já fez várias experimentações, já participou de vários discos, inclusive de artistas brasileiros, e recentemente gravou um disco tanto com o Ney Matogrosso, com diversos nomes da música brasileira, ou seja, essa experimentação já foi feita, e aliás ele já faz há muitos anos, ou seja, para ele já é natural que a música tenha esse gênero de mistura, ou seja, levar o fado e a guitarra portuguesa para outros gêneros de música e pegar esse gênero e puxar também para o fado. Esse projeto, ao mesmo tempo que tem uma direção musical e tem uma linguagem musical, ele permite que a gente toque também, sabe? Então eu pude nesse meio tempo, adicionar um pouco da minha linguagem Brasil mesmo, que até o mestre quase exigiu isso, toquem à vontade, olha, o tema é assim, ele delineou como que ele gostaria. E a gente adicionou o nosso lado pessoal, acho que foi mais fácil por isso. Na verdade, o Brasil e o chorinho e essas coisas que a gente já toca no Brasil tem muito a ver com o fado. Tem algumas melodias que o mestre toca que literalmente nos faz lembrar do Brasil. Cor, expressão, divisão musical, tem muito a ver. Há que a gente procurar, no meu caso, eu procurei que tipo de choro ficaria melhor conjugado com a guitarra portuguesa e, ao mesmo tempo, aberto na linguagem do fado, o que ele me diria tocando o instrumento. Olha, é por aqui que eu quero. Deixa eu ver então uma linguagem que eu tenho que possa colar com isso. Eu pensei sempre assim. E sempre perguntava ao mestre, o que você acha? Ah, é por aí mesmo. Pronto, resultou, eu acho que foi muito legal. Para mim é meio Brasil, assim, tem muitas coisas que não são estranhas. Deve ser estranho, penso, algum músico de fado ouvir tocar o violão daquela maneira, que é mais solto, vamos dizer assim, não é tão marcado, é por até não sermos portugueses. É um estado de espírito, é como ouvir o Fernando Alvim tocar, é único, é daquele jeito. Este disco até tem uma série de coisas que eu acho muito agradável, de ligação com a música brasileira, no bom sentido, no chorinho e não só. O que eu acho muito interessante, porque a nossa contribuição para a música brasileira muitas vezes é esquecida, não é? E acho que essa ligação, nós estamos mais próximos da música brasileira do que é, digamos, mencionado muitas vezes. E acho que este disco ajuda também a ver isso. E não só, não é? Portanto, é um disco importante. Tentei ver o ambiente e é um tema que tem uma certa dose de contemplativa, aquilo que eu toco, não é? Porque é uma coisa chama-se Voando sobre o Alentejo. Portanto, acho que tem muito a ver com muitos ambientes que eu crio, que eu tento fazer com a música,
através, como disse, desta parte contemplativa. E depois tocamos uma desgarrada, não é? Portanto, uma coisa mais sobre o fado mais tradicional, fado corrido, e há uma desgarrada que nós tocamos todos, com a Marta, com o Alvin, com o Tonico e com o Edu. Portanto, fazemos esses dois números e acho que é um trabalho muito interessante, é um disco muito interessante que o António está a fazer. No caso da guitarra do António Cheyne, a mesma performance que foi utilizada ao vivo foi a mesma que foi utilizada depois em misturas. Foram os dois microfones colocados segundo o eixo principal da guitarra e cruzados a 90 graus, como se fossem, portanto, os ouvidos humanos a ouvir a guitarra naquela posição. O António Cheyne toca uma posição bastante fixa, o que não cria problemas de afastamento ou de obstrução à sonoridade do microfone, não sendo, por exemplo, portanto, um problema complicado. E a guitarra portuguesa, sempre, e dadas as frequências, que tem sempre emite um suficiente volume de som para ser amplificada sem problemas de realimentação. Temos de ambientes públicos em 6 microfones montados no recinto, na sala do CCB. 2 à frente, 2 a meio e 2 atrás, cruzados em 90 graus também. Isto para dar a ilusão não, mas a perspectiva à pessoa que está em casa a ver o DVD se sinta confortavelmente como se estivesse no meio do espetáculo, no meio da plateia. Essa foi a preocupação que nós tivemos em dar esses ambientes às pessoas. Foi com um enorme prazer que mais uma vez tive o privilégio e a honra de trabalhar com o mestre num projeto que penso que ficará como afirmação clara da memória da música portuguesa. É preciso muito cuidar neste tipo de espetáculos porque eu acho que o espetáculo tem que ser um todo, não é? Desde a voz, à guitarra, ao som. E a luz não pode estar acima disso. Portanto, a dificuldade é nisso. De resto, sei lá, é tentar perceber o que é que a música nos transmite, no meu ponto de vista, no fundo sou iluminador, tentar passar essa mensagem com as cores mais quentes, com as cores frias, ou com os efeitos, ou com esse tipo. No fundo é tentar passar essa mensagem. A linha que é preciso ter cuidado é do bom gosto para o mau gosto, é mesmo quase no limite. Portanto, se não se arrisca um bocadinho, o espetáculo é igual a todos os outros. Se arrisca, mas não se tem cuidado, pode ser mau. Mais uma vez foi um prazer trabalhar com o mestre António Cheyne. Foi um espetáculo diferente. Acho que todas as partes logísticas, desde produção à concepção do espetáculo, tiveram um tratamento porreiro, tudo funcionou, não tivemos problemas, tudo estava bem orientado para que as coisas funcionassem bem. Portanto, foi um espetáculo sem stress, sem problemas de maior, não houve qualquer tipo de problema e foi uma experiência muito boa, pelo menos para mim, ter trabalhado com António Pinheiro. Foi a parte de captações, isto no fundo nós todos os dias estamos a aprender quando trabalhamos e foi mais uma lição, foi mais um degrau que subiu na nossa carreira, acho eu. Visto os timings da produção deste espetáculo, os alinhamentos, um bocado as indefinições que têm sempre a ver com o fabrico deste tipo de espetáculos, não é? Tentei ser o mais simples possível e saber, sobretudo, havia uma pequena dificuldade técnica, que é as músicas, devido ao tipo de música que é o fado, tem extensões e distensões de tempo, quer dizer, acelerações ou contrações, que façam com que eu tive que também tentar criar imagens que possam aguentar desajustes e que continuam a fazerem sentido para quem as veja.
que é um jogo de bordões que se faz na guitarra. Trarantantã, trarantantã, trarantantã. Isto é uma coisa muito antiga. Mas que normalmente no fado é trarantantã, 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 trarantantã. E eu, em vez de dar este ritmo, o compasso meio trarantantã, trarantantã. E assim ficou. Mas não era para ter letra, este bocadinho não era para ter letra. Era para ser, para ser só instrumental. Mas eu depois levei a cassete para casa e tinha, na minha ideia de escrever a letra, não é verdade? Como todas as cantoras. Exato. Eu ouvia tudo e a única bocadinho inicial que me aparecia era precisamente esse do bordão, e em que eu parecia-me dizer sempre anda cá, não é? Era uma chamada. E então cheguei lá ao primeiro ensaio e disse, olha, peço imensa desculpa, mas eu lembro também, aqui um bocadinho de letra, não é? Eu não esperava nada, porque gostava tanto daquela parte só, que ficasse só tocado. Pois era. Mas depois gostei, foi muito da letra. Ficou engraçado. Anda cá, faz-te lembrar a filha da Filipa Paes. Anda cá, onde vais? Quero que a pessoa cantar isso. Eu gosto muito de cantar soul e jazz e sonoridades que tenham a ver com a tradição musical negra norte-americana. Mas, tendo nascido em Portugal e tendo crescido a ouvir fado, não muito, o Amália e o Cais do Carmo, o que as pessoas da minha geração ouviam, que não era muito, não é? Sempre gostei muito de fado e a primeira vez que cantei em público, cantei um fado. Ou cantei uma canção que a Amália cantava, não é? Portanto, que transformou num fado. E sempre tive muito interesse em fazer isso. E curiosamente, nós conhecemos antes de eu editar o meu primeiro disco. É verdade. Sim, conhecemos em 96, o meu primeiro disco saiu em 97. Não é? E no meu primeiro disco eu já tenho uma brincadeira com a moraria, não é? Faço uma citação da moraria, uma revisitação da moraria, e na altura também se falou de fazer qualquer coisa juntos, depois claro, possível. Portanto, no fundo, conhecemos desde o início da minha carreira. E eu sempre quis fazer qualquer coisa com o fado, porque gosto muito de fado e acho interessante reinventar determinadas coisas, fazer citações do fado, como é que se diz? Utilizar um bocadinho da nossa tradição na contemporaneidade e dar-lhe em sons mais diferentes. Eu sugeri a um rapper com quem eu cantava na altura, que era o General D, que ele fizesse um rap fado. Ele ficou muito assustado e disse assim, não, no fado não vou mexer no fado. E eu entendi que não há que ter esse medo, não é? E quando nos encontramos, encontrei um homem que também não tem esse medo, tem vontade de arriscar. E penso que foi tanto no início que acabamos por estar este encontro um bocadinho paralelo aos dois discos que eu lancei. Normalmente as pessoas que não conhecem bem o fado assustam-se, não é? Porque tanto os Menaldi como outros que eu tive a oportunidade de conhecer, quando se falava em fado, isso é uma coisa que eu não entendo nada, não percebo nada disso. Para nós é simples, todos que andamos no fado, tocamos guitarra, os cantores, nascemos a tocar esta música, ouvir esta música, é uma coisa muito simples. Mas só percebemos quanto é difícil quando outros de outras áreas musicais vêm cantar o fado. E nunca mais me esqueço de uma frase do Paulo de Carvalho, que um dia, felizmente com os Meninos do Âmbito, foi um grande sucesso, e ele é um fado. Claro. Depois ele começou a tentar cantar fado castiço e um dia encontra-me e disse: isto tem muito que se diga. Tem muito que se fado diga, não é qualquer coisa. Não é qualquer um. Agora, precisamente, cantar o fado castiçamente, tradicionalmente, está reservado às pessoas que o sentem, às pessoas que nasceram, que têm a vivência, não é? Como cresceu, no fundo, ou quando chegou já não era nenhum miúdo, não é? Mas cresceu ali depois todo o resto da sua carreira. Mas, como português, qualquer português sabe o que é o fado.